Fala galera, tudo bem? Cá estou eu mais uma vez e também o Irã, né? Participação especial aqui do Irã, folgadão, dormindo, com mais uma dica aí para você que quer ficar com seu inglês na ponta da língua. Bom, indo direto aqui ao assunto, pessoal, é o seguinte, em inglês eu costumo dizer que há algumas coisas que são tanto quanto, digamos, curiosas, tá? Coisas que nós devemos aprender como se fosse algo natural, tem que ser daquele jeito e pronto. Não adianta ficar procurando uma regrinha gramatical que explique aquilo, uma dica miraculosa de como entender aquilo, ou por que é daquele jeito e não de outro, enfim. É do jeito que é, trata-se de língua e línguas são assim, ok? Uma dessas coisas aí que eu tenho, né, como curiosidades, é o fato de que alguns verbos e expressões sempre dirão como o verbo após eles devem ser escritos ou falados, ok? Por exemplo, né, deixa eu pegar aqui o que eu quero realmente dizer. Alguns verbos e expressões, eles são sempre seguidos de outro verbo no gerúndio, ou seja, aqui escrito com ing, aquela velha regrinha do ing que a gente aprende lá no curso básico de inglês, né? Por exemplo, quando a gente usa o verbo like, se depois de like vir um verbo, né, esse verbo ele tem que ser escrito com ing. Então eu digo, eu gosto de dançar. Em inglês, I like dancing. I like dancing. Eu gosto de assistir filmes de terror. I like watching horror movies. E tem umas expressões, como por exemplo, can't stand. Can't stand. Can't stand significa não suportar, não aguentar mais alguma coisa, sabe? Tipo, I can't stand working here anymore. Eu não aguento mais trabalhar aqui. I can't stand working here anymore. A gente tem, então, esses verbos, essas palavras que são sempre usados, né? Após eles, um outro verbo vai ser usado, vai ser escrito ou falado com ing. Por outro lado, tem alguns verbos, algumas expressões que são sempre ditas, né? Escritas com o infinitivo com to. Por exemplo, want, né, querer. Eu sempre digo I want to dance. Eu quero dançar. I want to dance with you. Eu quero dançar com você. Ou, como a gente pronuncia, né, I wanna dance. A gente tem o verbo begin, começar, que eu posso dizer, it began to rain. It began to rain, começou a chover. Ok? Então, assim, tem essas curiosidades em inglês. E esse é o tipo de coisa que a gente aprende conforme a gente vai se envolvendo cada vez mais com a língua, conforme a gente vai aprendendo mais e mais inglês. É algo que a gente adquire naturalmente. Claro que você pode pegar aí uma lista, pegar um livro de gramática e decorar uma lista de verbos que depois seguem o ing ou infinitivo com to, fazer uma prova. Mas você pode decorar, pode fazer a prova, tirar nota 10, enfim. Na hora de falar, isso só vai acontecer realmente se você praticar. Tá? Você vai saber do que se trata, mas tem que praticar para poder ficar com isso na ponta da língua. Eu, quando comecei a aprender inglês, sofria muito com isso, que eu tentava encontrar uma regrinha para aquilo para entender. Até que um dia eu falei, não, peraí, acho que não é bem assim, a gente aprende isso naturalmente, assim como é o caso do português, né? A gente aprende naturalmente em português. Bom, o curioso nisso tudo, e assim chegando ao tema do nosso vídeo aqui, tem alguns verbos que eles são então seguidos tanto por ing, pelo gerúndio, quanto pelo infinitivo com to. E aí, né, quando a gente vê isso, por exemplo, remember, que é o nosso foco aqui. Remember, eu posso dizer em inglês remember to do something e remember doing something. Qual é a diferença? Se eu digo, por exemplo, he needs to remember to lock the door. He needs to remember to lock the door. Nesse caso, eu estou falando remember to do something. Remember to lock the door. Aqui, a ideia está relacionada a uma ação, digamos assim, futura, que é trancar a porta. Ele lembra de trancar a porta. Tem que lembrar de fazer algo, certo? Então a tradução é, ele precisa se lembrar de trancar a porta. Ele precisa se lembrar de trancar a porta. Eu posso dar outros exemplos, como I needed to remember to go to the mall and buy some stuff. Eu preciso me lembrar de ir ao shopping e comprar algumas coisas, entendeu? Então assim, eu estou me lembrando que eu tenho que fazer algo, lembrando de fazer algo. Quando a gente usa com ing, com gerúndio, ou seja, o exemplo, he remembers locking the door, aqui a gente está meio que se referindo a uma ação no passado, alguma coisa que já foi, tipo, eu me lembro de ter fechado a porta, eu lembro que eu fechei a porta, não é possível. So, he remembers locking the door. Quando a gente usa com ing, tem esse sentido de lembrar que fez alguma coisa, algo lá no passado.
Se eu pegar o exemplo do to the mall ali, de ir ao shopping, vamos supor que hoje eu fico aqui, né, pensativo, saudoso da minha infância e digo, well, you know, I remember going to the mall with mom and dad every Sunday. Eu me lembro de que ia ao cinema com meu pai e com minha mãe todos os domingos. Um exemplo para você lembrar, para você ter aí na ponta da língua como a diferença de remember to do e remember doing. Tá claro isso para vocês? Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Vamos supor que eu olho para o céu e vai chover e eu ligo para o meu amigo John e falo, hey John, remember to bring an umbrella, ok? Remember to bring an umbrella. Lembre-se de trazer um guarda-chuva, porque, né, vai chover. Agora vamos mudar um pouco. Eu fui a uma festa, fui a um jantar na casa de amigos, eu levei lá um guarda-chuva, tomei umas e outras, e aí na hora de ir embora eu fico olhando, cadê meu guarda-chuva? Alguém perguntou, hey Denilson, o que aconteceu? You know, I remember bringing an umbrella, but I don't know where it is. Olha, eu me lembro de ter trazido, eu lembro que eu trouxe um guarda-chuva, mas onde é que tá? Né? Então, eu lembro que eu trouxe. Não sei onde ele está agora. Então, essa é a diferença entre você falar remember to do something e remember doing something, ok? E lembrem-se, isso aqui são coisas que a gente aprende de modo natural. Não é uma regra, não é uma dica milagrosa, é o uso das palavras em inglês. As palavras têm uma gramaticazinha própria que a gente chama, né? E a gente tem que se acostumar com isso. Ok? Bom, o Irã continua aqui de boa, né? Tranquilão. Eu espero aí que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu espero que, né, se gostou, dê aí o seu joinha no vídeo. Se você tiver alguma dúvida ainda sobre esse assunto, algum comentário, crítica, elogio, deixa aí na área de comentários abaixo. E se você é novo aqui no Inglês na Ponta da Língua, inscreva-se no canal e clique nesse sininho que tem aí para que você receba as notificações de quando nós publicarmos vídeos novos por aqui. Ok? Guys, thanks a lot for watching. Irã e eu nos despedimos, so take care and keep learning. Hey, say bye. Bye. That's it.